Amém! Amém, amém, amém! Bem, estamos todos empolgados aqui, amamos o Senhor e amamos receber da sua palavra, por isso todos estão empolgados. Estamos na sessão 3 e, para ser honesto, eu não terminei nem metade do material na última sessão. E essa sessão se chama Honrando a Autoridade. Eu vou tentar concluir nessa sessão, mas continuaremos de onde paramos na última sessão, então. E nós vamos conseguir, certo? Amém? Você está pronto para a palavra? Certo, então você pode sentar. Então, nessa sessão, nós vamos voltar para Mateus capítulo 10. E se você quiser, ponha um marcador na sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Então vamos voltar a Mateus 10, verso 42. Eu quero revisar outra vez o que estamos mostrando. Primeiramente, João fala e ora para que nós recebamos a recompensa completa. Notamos no Evangelho que há pessoas que recebem recompensas parciais, alguns que não recebem recompensa e outros que recebem recompensa completa. Tudo isso tem a ver com uma palavra e eu quero que vocês gritem ela. Honra. Aqueles que não deram honra a Jesus, ou que deram a ele pouca honra, receberam uma recompensa muito pequena e parcial. Aqueles que deram a ele honra abundante, receberam recompensa completa, e os que não deram nenhuma honra, ficaram sem recompensa. Temos o exemplo em Nazaré. Jesus foi lá e a Bíblia diz que ele não pôde fazer obras poderosas. Por quê? Porque retiveram a honra dele. Então ele só pôde impor as mãos em algumas pessoas adoentadas e foram curadas. Olhos cegos não se abriram, não houve nenhuma cura maior. Talvez alguma dor nas costas curada, talvez algumas artrites ou dores de cabeça. Na casa onde ele pregou para os mestres e fariseus, o poder de Deus estava ali para curar, e nenhum deles foi curado porque o desonraram. E então vemos o centurião romano que honrou Jesus, a grande recompensa. A Cirofenícia, a mulher grega que honrou Jesus e recebeu a recompensa completa. Amamos isso. Vemos a mulher que derramou o óleo do vaso de alabastro, 1 ano de salário. E os discípulos a criticaram duramente, mas Jesus, ao invés disso, ele a honrou porque ela o honrou. Jesus então declarou: na verdade eu devo voltar um pouco. Vamos então para 1 Samuel capítulo 2, verso 30, e aqui encontramos o princípio da honra. Repita, princípio da honra. Deus diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que pouco me consideram, eu desprezarei. Desprezar quer dizer não cuidar, desconsiderar. Não considerar como digno de ser notado. E então assim vemos por que Deus não responde à oração de certas pessoas. Por quê? Porque elas desonram Ele. Estão comigo? Então Jesus declara o seguinte. Ele disse: aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou, ou aquele que honra a mim, honra aquele que me enviou. Jesus disse: eu não recebo honra de homens em João 5,41. Por quê? Porque ele sempre passava a honra que era dada a ele para o Pai. Estão comigo? Jesus era a conexão do céu na terra. A forma das pessoas honrarem o Pai era honrando Jesus. Então Jesus faz uma declaração no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 35. O que ele diz? Ele diz: eu estou indo embora, vocês não mais me verão, até que digam àquele que eu enviei, bendito é o que vem em nome do Senhor. Em outras palavras, eu estou indo embora, não me verão de novo, até que honrem aquele que eu envio em meu nome. Estão pegando isso? E então chegamos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, e é onde nós estamos. Porque esse princípio é verdade, porque em João 13 e 20 ele diz: aquele que recebe ou honra a quem eu enviar, recebe ou honra a mim. Aquele que recebe ou honra a mim, recebe ou honra o Pai que me enviou. Então, quando recebemos alguém que Deus enviou a nós, estamos então honrando Jesus e honrando o Pai. E então o que o Pai diz: aqueles que me honram eu honrarei. Por isso, há pessoas que têm recompensa completa quando honram Jesus. Então temos os que recebem recompensa parcial por reterem a honra, os que não recebem nenhuma recompensa por desonrarem, porque estão desonrando o Pai e por isso não são considerados por Ele. Entendem isso? Agora, no Evangelho de Mateus capítulo 10, Jesus declara: aquele que receber vocês, e eu vou ler assim: aquele que honra vocês, honra a mim, Jesus. E aquele que honra a mim, honra o Pai que me enviou. Aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, recebe a recompensa do profeta. Então esse é alguém que tem autoridade sobre nós. Repitam, autoridade. Aquele que recebe o justo no caráter do justo, receberá a recompensa do justo. Esses são nossos pares. Repitam, nossos pares.
Honrar nossos pares traz recompensa. E quem dera beber ainda que um copo de água fria a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Essas são as pessoas debaixo da nossa autoridade, confiadas a nós. Quem as honrar não perderá de modo nenhum sua recompensa. Então Jesus lida com os 3 níveis de pessoas, com quem sempre temos contato, as acima de nós em autoridade, os nossos pares e as abaixo de nós. Honrar cada um desses níveis trará uma garantida recompensa. Então eu trouxe para vocês várias passagens. Então é hora de passarmos para exemplos práticos. Eu tenho certos amigos que eu conheço pessoalmente. Quando eu penso nesses amigos, o primeiro que vem à minha mente é um homem chamado T.L. Osborne. Então T.L. e Daisy Osborne são 2 dos meus heróis na fé. Na década de 1980, Lisa e eu quase fomos trabalhar com os Osborne. Eles nos ofereceram emprego. Mais tarde, todos nós percebemos que não era vontade de Deus, embora estimássemos muito um ao outro. Mas já naquela época, T.L. e Daisy tinham levado milhões de pessoas a Deus. Na verdade, me disseram que foram 63 milhões de pessoas que ganharam para o Senhor Jesus Cristo. Isso não foi feito pela televisão. Foi feito nas suas enormes cruzadas, a maioria na África e Índia. E as suas cruzadas tinham entre 15.000 e 500.000 pessoas. Agora, nas suas cruzadas, ouçam com atenção, centenas de ouvidos surdos eram abertos em toda a cruzada. Escamas em olhos cegos caíam completamente. Em toda a cruzada. Pessoas que não podiam andar, andavam em suas cruzadas. Certo? Os tumores nas pessoas se dissolviam e desapareciam. Pessoas que tinham pernas talvez desse tamanho, talvez com um pé nessa altura e a outra perna assim, aquilo crescia nas cruzadas. Eu lembro de um dos milagres que os Osborne contaram para mim e para Lisa, que realmente me impactou. Eu me lembro que recentemente eu contactei apenas para confirmar o que a minha memória lembrava e ele disse que era verdade. Mas a Daisy nos contou que eles estavam fazendo uma cruzada na África e entre os encontros, uma mãe veio até a Daisy e tinha um bebê morto nos braços. O bebê estava coberto com tecidos, o seu rosto coberto, e a mãe disse: "Esse é o meu bebezinho morto. Você oraria por ele para ele viver?" Daisy pegou o bebê nos braços e começou a fazer uma oração bem simples. Depois de alguns momentos de oração, ela ouviu tosses e espirros embaixo do lençol. Ela abriu o lençol do bebê, olhou para o bebê. Lá estava o bebê vivo e ela cobriu o bebê de volta. Entregou de volta à mãe. Quando a mãe, tirou o lençol do rosto do bebê, a mãe ficou elétrica de tão empolgada. Ela começou a gritar de empolgação e Daisy ficou confusa. Ela pensou, por que a mãe ficou tão empolgada depois de abrir o lençol? Por que ela não ficou empolgada assim que ouviu o bebê tossindo e espirrando nos meus braços? Então Daisy perguntou ao intérprete, que perguntou à mãe, que respondeu ao intérprete, que respondeu a Daisy o seguinte. Entenderam? A mãe disse através do intérprete, meu bebê nasceu com um olho. O outro olho não estava nem lá, era um espaço vazio. Quando eu abri o lençol, lá estava o meu bebezinho com 2 belos olhos olhando para mim. Eu lembro de outro amigo meu que faz cruzadas na África, principalmente na Etiópia e Sudão. O público das suas cruzadas varia de 15.000 a 300.000 pessoas. Nas suas cruzadas ele vê centenas de surdos curados. Ele vê vários cegos enxergarem, vários aleijados andarem instantaneamente. Não a última vez que eu o vi, mas a vez anterior a essa, eu estava sozinho com ele no escritório e ele disse para mim, John, nesse último encontro eu tenho que te contar, havia um cara chamado Homem Macaco. Todos conheciam o Homem Macaco. Ele disse ele era tão cheio de demônios que ele vivia nas árvores totalmente nu. Ok, não conseguiam domá-lo, não conseguiam mantê-lo vestido, então um grupo de homens o agarraram e o acorrentaram, literalmente acorrentaram, e o trouxeram à minha cruzada. Ele disse, eu nem sabia disso. Ele disse, enquanto eu estava pregando, eu vejo esse homem voando no ar a 2,5 metros de altura. E ele caiu. Ele disse, eu pensei que o cara tinha morrido. E ele disse, mas no dia seguinte ele estava na minha plataforma, testemunhando, vestido com um belo terno, como Deus o tinha curado. Eu lembro de Reinhard Bonnke, com quem eu almocei no começo desse ano e perguntei a ele, você vê grandes milagres na África? Ele disse, John, olhos cegos são abertos, todo tipo de milagre. Eu olho para esses amigos que eu conheço pessoalmente e eu observo que quando eles voltam para os Estados Unidos ou qualquer outra nação do Ocidente, o mesmo homem, a mesma mulher, a mesma unção, a mesma mensagem. Algumas dores de cabeça são curadas, talvez uma artrite, talvez uma dor nas costas. Por quê? Uma palavra. Honra.
Eu estive na África. Eu preguei em Angola, eu preguei no Quênia, eu preguei no Zimbábue. Eu estive em outras nações na África. Às vezes, quando vou na África, eu quase fico desconfortável com a forma como me tratam. Sabe, eles quase me tratam como um rei. Sabe, eles me colocam no melhor hotel e eu sei que eles não têm dinheiro para isso. Me põem em quartos com ar-condicionado quando ninguém tem ar-condicionado, não me deixam carregar nada. Eu lembro que eu estava pregando nesse encontro, sabe, e tinha cerca de 10 mil pessoas no encontro. E depois que eu acabei de pregar, naquela tenda, havia uma tenda na cidade com 10 mil pessoas. Me levaram de volta para o quarto. 3 mulheres vieram na minha direção, me sentaram numa cadeira que parecia um trono. Eu sentei ali, aquelas mulheres vieram, se ajoelharam, uma tinha uma bacia, outra tinha uma toalha no braço e outra tinha uma jarra com água. E elas me pediram para estender as mãos para lavarem minhas mãos. E eu consigo lavar minhas mãos? E parecia que o Espírito Santo por dentro me dizia, deixe elas lavarem suas mãos. E elas lavaram minhas mãos. Eu me lembro quando eu estava no Zimbábue e provavelmente uma das maiores unções de que eu me lembro em minha vida. A propósito, eu digo que as maiores unções de que eu me lembro na década de 1990, a década inteira, ocorreram no Zimbábue. Me pediram para orar por um homem ali que tinha 5 milhões de pessoas na sua igreja, certo? Em 80 nações na África. Todo fevereiro ele faz o que chamam de Semana da Fé, ok? E na Semana da Fé o que ele faz? Chama pessoas da Europa e da América para virem e ensinar a seus pastores sêniors, seus 600 pastores sêniors, por uma semana, ok? E ele não permite nenhum pastor auxiliar, apenas pastores sêniors, ok? E eu fui convidado a participar de uma dessas semanas na década de 90. E eu me lembro que a unção era tão forte que eu achei que eu ia sair da minha pele. Eu preguei como um homem de outro mundo, ok? E eu me lembro que entre um e outro encontro eu estava sentado numa casa e uma pessoa veio e fez aquele tipo de serviço que eu acabei de descrever a vocês. E enquanto aquela pessoa estava saindo, o apóstolo olhou para mim e disse, você viu quem acabou de fazer isso por você? E eu disse, sim, eu vi. Ele disse, aquela pessoa é o chefe da Polícia Federal de toda a nação. Eu disse, e ele fez isso por mim? E ele olhou para mim meio confuso e disse, você é o homem de Deus, não é? E de repente eu pensei, não entendemos, não pegamos isso na América. Simplesmente não entendemos. Uma das unções mais poderosas debaixo da qual eu operei, nos meus 18 anos de viagem por todo o mundo, foram em nações do terceiro mundo ou em desenvolvimento, foram em prisões ou em bases militares. Por quê? Porque esses 3 lugares normalmente entendem honra e autoridade. Estão comigo? Eu me lembro quando eu finalmente descobri que não tinha nada a ver comigo como pregador, mas tinha tudo a ver com a forma como me receberam. Me pediram para pregar numa igreja na parte sul dos Estados Unidos na década de 90. E eu lembro que o pastor presidente disse para mim, ouça, o nosso culto não começa até às 11 e eu sou o capelão, assistente na prisão. Nós temos uma prisão que é a prisão de segurança máxima número 1 aqui, nessa comunidade. E eu sou o capelão assistente. Você se importaria em participar do culto de domingo de manhã lá às 8? Eu disse, não, eu adoraria. Então eu lembro de ir para aquela prisão às 8 da manhã, cerca de 100 a 130 homens naquela prisão. Naquele culto na capela, ok? Sabe, havia 1.600 homens em toda a prisão, mas apenas 130 vieram para o culto naquele domingo de manhã. Eu lembro que o louvor e a adoração foi maravilhoso. Sabe, a presença de Deus, eu olhei para o líder do louvor e os seus olhos estavam completamente limpos. Eu lembro daqueles caras cantando, eu subi para pregar e naquele dia eu preguei como um homem totalmente selvagem. Sabe, eu quase saí do meu corpo, eu fiquei pregando ali realmente de uma forma selvagem, correndo de um lado para o outro, naquela plataforma ali na prisão e, sabem, enlouquecendo e aqueles caras ali em pé. Isso, sabe? E eles gritavam enquanto eu pregava. Então pela próxima hora e meia o Espírito Santo se moveu ali que você não acredita. Os caras ficando cheios do Espírito Santo, caras curados, outros chamados para o ministério, todos pelo chão chorando e gritando. Ok? Sabe, o líder do louvor, eu cheguei pra ele e perguntei por quanto tempo você vai ficar aqui? Ele olhou pra mim direto nos olhos e disse, eu cumpro 3 prisões perpétuas, senhor. E eu, ok, esse cara matou pessoas. E ainda assim seus olhos estavam limpos como eu não vejo muitas pessoas na igreja. Então, meu assistente que estava viajando comigo, meu assistente de viagem, sobe na plataforma, chorando, ok? E ele disse, se eu vivesse nessa comunidade, essa seria minha igreja local. O lugar veio abaixo. Então,
O pastor, eu e meu assistente voltamos para o carro, voltando para a igreja, estávamos em stand-by, fora de área ou temporariamente desligado, ok? A gente poderia ir voando para aquela igreja. Pensamos, rapaz, hoje foi demais e eu acredito que o culto vai ser ainda melhor porque a glória daquela prisão vai invadir a igreja. Eu entrei naquela igreja, o culto das 11, eu mal consegui pregar. Eu mal consegui falar, a unção estava retida. Eu não conseguia pregar. Lembra que ele não pôde fazer obras poderosas? Eu não conseguia pregar. Eu fiquei tão triste com aquelas pessoas. Quando eu terminei, 90% estavam no altar. Não, deixa eu dar outro exemplo. No ano passado eu estava pregando em Omaha, Nebraska, e culto de sábado à noite, aquela igreja tinha vários cultos, um no sábado, 3 no domingo. Culto de sábado, o cara na mesa de som. Lá estava o líder do louvor da prisão que tinha 3 prisões perpétuas. Não, esperem. Eu olhei para ele e disse: "O que você está fazendo aqui? Como saiu? Você tinha 3 prisões perpétuas sem condicional." Ele disse: "Mudaram as leis, fizeram umas coisas e eu saí." E ele disse: "É aqui onde está meu ministério." E ele disse: "Você não lembra da palavra que me entregou? Lembra quando o Espírito de Deus estava se movendo ali?" E eu disse: "Não lembro, não." Ele disse: "Eu trago amanhã de manhã." E ele me mostrou o papel no outro dia. Foi o que eu falei, lembra dos caras todos caídos no chão? Eu disse: "Ouça, o Senhor me mostra que Ele está te preparando para o ministério fora da prisão e dentro da prisão." Eu me alegro que eu não sabia das prisões perpétuas, senão eu nunca teria entregue esta palavra. Mas aqui está ele agora cumprindo seu ministério fora daquela prisão. É maravilhoso, entendem isso? Deixa eu mostrar a vocês. Sim, aplauda Jesus, é isso mesmo. Deixa eu mostrar a vocês que não tem nada a ver, que por toda a Bíblia não tem nada a ver com o mensageiro, mas ao invés disso, como o mensageiro é recebido. Quantos lembram que no livro de 1 Samuel há um homem chamado Eucana? Lembram de Eucana? Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Graças a Deus não fazemos isso hoje. Ok? Eu sou homem de uma mulher, obrigado. Mas então, ele tinha 2 esposas, Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Então, Penina era uma máquina de bebês. Ela tinha um bebê ano após ano, após ano, após ano. Ana era estéril, não tinha filhos. E naquele tempo, lembre que a forma de mostrar que você amava o marido era ter vários filhos, principalmente meninos, certo? Graças a Deus que Jesus nos libertou disso hoje, amém? Certo. Mas então, era assim que viam naquele tempo. Vamos lá. Ano após ano, eles iam para o lugar onde ficava o tabernáculo. E Penina tinha outro bebê para apresentar ao Senhor, certo? Enquanto isso, Ana era estéril. Seu útero era fechado, ok? Não pode ter filhos. E para piorar tudo, Penina tinha garras. Olhava para Ana e dizia: "Onde está seu amor, querida? Vamos, onde está o amor por nosso marido? Onde está o filho? Mostre seu filho, garota. Veja meus filhos. Eu trouxe mais um para apresentar ao Senhor. E onde está o seu, hã? Você não ama seu marido?" Então Ana pensa: já deu. Então Ana diz: "Eu estou saindo da presença dessa mulher e vou achar conforto na presença de Deus." E então ela vai para onde é o tabernáculo e começa a orar e jejuar. E ela ora tão profusamente que seus lábios se mexem, mas não sai palavra. Lembram disso? Seus lábios se mexem profusamente, não saem palavras, e Eli, que é o pastor presidente, olha para Ana, orando, com os lábios mexendo sem palavras, e diz: "Ô mulher, você está bêbada? Livre-se do vinho." Imagina se Ana fosse americana. Aquele pastor teria se dado mal. Ela diria: "O quê? Você não consegue reconhecer quando uma mulher está jejuando e orando, se entregando a Deus? Você não reconhece? Que tipo de pastor é você? Que tipo de igreja é essa? Ah, eu vou contar a meu marido, vamos sair daqui e vamos para a igreja do outro lado da rua." Ela teria feito isso. Teria perdido sua recompensa. Mas ela não fez isso. Ela olhou para Eli e ela disse: "Não, meu senhor, S minúsculo, vem a honra que ela deu a ele." Ela disse: "Não, meu senhor, a sua serva não está bêbada. Eu estou abrindo meu coração a Deus em petição." Eli olha para ela e diz: "Segue o teu caminho e que o Deus de Israel dê o que você pede." Ela vai e dentro de 1 ano ela tem o bebê Samuel, que traz avivamento para toda Israel. Agora ouçam. Aquilo pelo que ela orou por anos
não foi respondido até que esse sacerdote perdido e insensível, que a propósito Deus disse que não haveria perdão nem para ele nem para sua casa para sempre. Agora posso dizer algo? Isso é algo que você nunca vai querer que Deus fale sobre você. Sem perdão para você ou para sua casa para sempre. Mas foi exatamente o que Deus disse sobre Eli. Sem perdão para você ou sua casa para sempre. Então Deus usa esse sacerdote fanfarrão e sem perdão para liberar a recompensa para a qual ela creu por anos. Porque ela honrou o homem que sem cerimônias insultou a ela. E porque ela o honrou quando ele a insultou, ela teve recompensa completa e toda a nação foi avivada. Eu quero que você vá comigo, por favor, na sua Bíblia, para Romanos capítulo 13. E deixa eu dizer isso antes de continuar a discutir a recompensa de um profeta ou líder. Precisamos primeiro falar da importância ou valor de uma autoridade. Uma vez que essa verdade é estabelecida em nosso coração, podemos sinceramente e efetivamente honrar aqueles que estão sobre nós. Ouviram o que eu disse? Certo? É muito importante entendermos a autoridade para que nós, o quê? Possamos sinceramente e efetivamente honrar, porque a honra começa no coração. Você pode sair por aí e dizer, líder, eu realmente te respeito e por dentro você está... Você não está honrando porque a verdadeira honra vem do coração e ela aparece em todo lugar. Certo? Então vamos falar de novo do significado de honra. Vamos revisar, quer dizer valorizar. Ver como algo que tem peso, que é precioso. Se o objeto da nossa honra é uma pessoa em autoridade, isso também carrega o significado de respeito e até mesmo reverência. O dicionário Webster's, a versão 1828, e se você não tem uma versão 1828 do Webster's, faça um favor a si mesmo, vá na internet e compre um para você. O Webster's define, porque esse é o Webster's original. Ele define honra como reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão e realizar obras relativas a isso. Então vemos além disso que a submissão à autoridade é um aspecto da verdadeira honra. Dizer que honramos, mas nos recusarmos a nos submetermos é enganar a nós mesmos. Preciso dizer de novo? Dizer que honramos, mas nos recusarmos à submissão à autoridade é nos enganarmos. Honrar a autoridade é se submeter à autoridade. Desonrar a autoridade é não se submeter a ela. Falamos do oficial romano que claramente entendia isso. Então, existem 4 divisões de autoridade. Eu quero falar sobre isso. Se olharmos em Romanos capítulo 13, versos 1 e 2, eu quero que leiam comigo, ok? Paulo diz que toda alma se sujeite às autoridades em governo. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram designadas por Deus. Então todo aquele que resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. Uau! Número 1. Isso é uma sugestão. Eu não ouvi vocês. É uma recomendação. É uma ordem. Então Deus ordena através do apóstolo Paulo que toda alma, deixa eu perguntar, toda alma inclui você? Definitivamente me inclui, certo? Então Deus ordena que toda alma seja sujeita às autoridades em governo. Então, devemos perguntar quem são essas autoridades em governo? Quem são elas? Certo, no texto específico de Romanos capítulo 13, Paulo está falando de autoridades civis. No entanto, deixa eu dizer isso, é muito importante. Essas palavras de exortação se aplicam não só a governo ou líderes, mas também se aplicam a outras áreas de autoridade delegada. Existem 4 divisões de autoridade delegada das quais Deus fala no Novo Testamento. 4 divisões de autoridades delegadas. Quais são? Autoridade civil. Repitam, civil. Que são o que? Autoridades do governo, vereadores, juízes, bombeiros, polícia, estão acompanhando. Autoridades civis é do que Paulo está falando especificamente em Romanos 13. Autoridades sociais. Repitam, autoridades sociais. Quem são autoridades sociais? São os chefes, empregadores, treinadores, professores, etc. No nível social, temos a autoridade doméstica ou autoridade familiar. Sabemos bem disso, o marido é o cabeça do lar e os filhos submissos aos pais. Número 4 é autoridade da igreja. Repita, autoridade da igreja. Então, deixa eu deixar isso muito claro, ok?
O Novo Testamento dá diretrizes específicas para cada uma dessas 4 áreas de autoridade delegada. No entanto, na maioria dos casos, o conselho ultrapassa as fronteiras e se estende para todas as áreas da autoridade delegada. Estão acompanhando? Então pode ser que esteja falando especificamente da civil, mas ela se expande para todas as outras 4 por igual. Estão acompanhando? Agora, se lembrarem sobre receber um profeta no caráter do profeta, Jesus acompanhou isso com o justo e também com o pequenino. Como eu disse antes, com isso temos os 3 tipos de seres humanos que encontramos, os acima de nós, os no nosso nível e os que nos foram confiados. Em respeito àqueles acima de nós, repita, acima de nós. Embora Jesus fale especificamente de um profeta, que está ligado especificamente à autoridade na igreja, outra vez, o princípio expande as barreiras e se aplica a todas as áreas da autoridade. Deixa eu provar para você na Bíblia que isso é verdade. Com respeito à autoridade civil, o que é que a Bíblia diz relacionado à honra? Romanos 13, versos 6 e 7, a versão do inglês de hoje diz assim: é por isso também que vocês pagam impostos, repitam, impostos. Porque as autoridades estão trabalhando para Deus quando cumprem seus trabalhos. Pague a elas o que você deve a elas. Pague seus impostos pessoais e de propriedades e mostrem respeito e honra por todas elas. Já notou que, como crente, você percebe a honra pulando do seu coração quando vê um policial? Como crente, a resposta correta seria amém. Certo, e quanto às autoridades sociais? Deus diz para honrarmos autoridades sociais, chefes, professores. 1 Timóteo 6,1 na versão padrão da América, que tantos que são servos debaixo de jugo contem seus próprios mestres como dignos de toda a honra. Repita, toda a honra. Agora, como leríamos isso hoje? Leríamos assim: que todos quantos são empregados por contrato considerem seus chefes como dignos de toda a honra. Ou poderia ser assim: que todos os estudantes considerem seus professores como dignos de toda a honra, ou treinadores, etc., certo? Com respeito à autoridade familiar, Efésios 5,33 diz que a esposa cuide para respeitar ou honrar seu marido. E quanto aos filhos diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que possas ir bem e para que tenhas uma longa vida sobre a terra. E com respeito à autoridade na igreja, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz: irmãos e irmãs, honrem, repitam, honrem aqueles que são seus líderes na obra de Deus, que trabalham duro por vocês e os alertam contra tudo que é errado. Pensem o melhor deles e deem a eles um amor completo. Então vemos que Deus diz para você honrar todas as 4 áreas da autoridade delegada. Se você honrá-los, Deus diz que em honrar as autoridades, o que acontece? Você tem recompensa. Agora, nas próximas sessões, eu vou falar de cada um em detalhes. Vou falar de autoridades civis, das autoridades sociais, da autoridade do lar e também vou falar de quê? Da igreja. E então entramos nos pares e daí aqueles confiados a nós. Então, vamos falar sobre um reino, o reino de Deus, certo? Devemos lembrar que o reino de Deus é simplesmente isso. Um reino, repita, um reino. Um reino tem hierarquia, tem autoridade e tem ordem. Já fazem muitos anos que eu digo isso. Eu descobri que o povo do Ocidente é o povo mais difícil para se pregar a palavra de Deus. E a razão para isso, na verdade, é bem básica. Qual é? Somos pessoas tentando entender princípios de um reino com uma mente democrática. O reino de Deus não é uma democracia, é um reino. Então, se você tentar se relacionar com Deus com uma mentalidade democrática, você e Deus estarão em planos totalmente diferentes. Você pode facilmente ser mal direcionado, repita, mal direcionado. Foi por isso que Jesus disse que nos últimos dias muitos serão enganados, porque hoje na nossa sociedade existe uma crescente e gritante insubordinação. Estão comigo? Na América é quase como se fôssemos treinados para não nos submetermos à autoridade. Por isso, quando você nasce de novo, tem que ter a sua mente renovada. E o que é triste é que isso flui pela igreja também. E eu acredito que é uma das razões pela qual as igrejas se dividem tanto. Por quê? Porque as pessoas têm esse problema com a autoridade, elas se dividem e formam grupos em casa. E deixa eu dizer algo, grupos em casa, por si sós, sem uma igreja local neotestamentária, não serão saudáveis. É um bom lugar para dizer amém. E alguém diz: mas John, na China grupos em casa, a igreja toda é assim lá, temos que entender, são perseguidos, por isso grupos em casa. Mas eu vou dizer, são totalmente organizados. Notem que Paulo disse: vocês devem designar. Ele disse a Timóteo e a Tito: apontem presbíteros e diáconos na igreja, vocês lembram disso?
Se olharmos para a China, são tão organizados que ofertamos 250 mil livros na China e foram todos entregues em 2 dias. Eu estive lá ano passado e me encontrei com 5 líderes de igrejas chineses e aqueles caras eram responsáveis pelo número, eu acho que era 80 milhões de cristãos. Ok, eu estou pensando em ir nesse encontro de novo no ano que vem. Então, deixa eu dizer, esta é a razão na China. Na América, se olharmos o livro de Atos, eles iam de casa em casa, isso é bom, muitas pessoas assistem cursos de casa em casa, fazem estudos bíblicos, estudos familiares, devemos fazer isso, mas você precisa estar numa igreja local neotestamentária onde há governo e autoridade, porque Deus instituiu isso. Porque lembrem do que ele disse em Romanos 13, 1 e 2, que toda alma seja sujeita às autoridades em governo, pois não há autoridade, repita, não há autoridade. E eu adiciono, não há autoridade legítima, porque há autoridade ilegítima, que se autonomeiam como líderes, que Paulo diz não lhes demos nenhuma hora de submissão, dizemos hoje não lhe damos nem um minuto de atenção. Não nos submetemos a ele, certo? Mas falamos de autoridade legítima, não há autoridade legítima que não proceda de Deus. Então ele diz, não há autoridade legítima a não ser a que proceda de Deus. E ouçam, as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Repitam, instituídas. Diga de novo. Outra vez. Não diz eleitas, não diz selecionadas, diz instituídas. Eu lembro quando o presidente Clinton ganhou a eleição em 92, eu fiquei deprimido por 3 dias. E eu lembro que no 3º dia, não me entenda errado, você vai entender tudo daqui a pouco. No 3º dia Deus falou comigo. Ele disse, ninguém assume o cargo sem que eu saiba. E de repente eu percebi que a Bíblia diz, ei, dê graças por ele, faça intercessões por ele. Ore por ele, porque para que eu viva uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Há uma recompensa por honrar meu presidente. Sabe o que aconteceu quando comecei a orar pelo presidente mesmo sem ter votado nele? Um amor tamanho cresceu por ele dentro de mim. Estão comigo? De forma que quando o caso Mônica Lewinsky aconteceu, eu não me tornei um fariseu pelo presidente. Eu olhei para ele com uma compaixão e um lamento profundo porque eu havia desenvolvido amor por ele, por orar por ele. Eu o honrei como meu presidente. Eu vou entrar mais nisso quando falarmos de autoridades civis. Amém. Autoridades não são eleitas, não são selecionadas, são instituídas por Deus. Veja que a palavra instituída lá em Romanos 13 vem da palavra grega tasso, T-A-S-S-O, e a definição dela é atribuir, ordenar ou definir. De forma alguma, ela se aplica em uma definição com opções, é uma indicação direta. Estão vendo isso? Agora, deixa eu dizer isso. Toda vez que eu começo a falar sobre isso, eu tenho crentes vindo até mim e eles dizem para mim, John, como você pode dizer que toda autoridade é de Deus? Bem, primeiramente eu não disse isso, a Bíblia disse. Agora, ou você vai ler o que você crê ou vai crer no que lê. E tem muita gente que gosta de ler o que crê, e é por isso que o engano chega em suas vidas. Quando eu fui salvo, a minha igreja, deixa eu dizer, a minha igreja, dizia 656 contradições na Bíblia. Dizia que nem dava para provar que Jesus ressuscitou na Bíblia. Então, quando eu fui salvo, eu disse, eu vou crer no que eu ler. Quer eu entenda ou não, quantos sabem que isso é o temor do Senhor e o temor do Senhor é o princípio do entendimento? Então, se a minha Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus, eu acredito. E quando as pessoas vêm para mim e dizem, mas John, há autoridades que são cruéis, maldosas. Sabe o que eu digo a elas? Eu olho para elas e digo, sim, a Bíblia diz que toda autoridade é de Deus. Mas ela não diz que toda autoridade é guiada por Deus. Deixa eu dar exemplos. Você vai ver na Bíblia que Deus diz, eu te levantei, Faraó. Você vê no livro de Êxodo e no livro de Romanos, 2 lugares. Deus levantou Faraó. Mas Faraó não era um líder de Deus. Longe disso. Se olharmos Nabucodonosor, Deus disse sobre ele, na verdade eu tenho a referência, vou passar para vocês. Nabucodonosor, Deus diz em Jeremias 43:10 que Nabucodonosor era meu servo, e então Deus diz, fui eu que levantei o seu trono. Em Jeremias, ouçam, Nabucodonosor foi tão desobediente a Deus que por um ano inteiro ele comeu capim como um boi selvagem, ele viveu com os animais, ele foi molhado pelo orvalho do céu até que seu cabelo cresceu como penas de águia e suas unhas como garras de aves. Estão comigo? Mas Deus o chama de meu servo. Agora deixa eu compartilhar algo com vocês para não sairmos do equilíbrio. Eu vou falar disso de novo para ter certeza que vocês entendem.
A Bíblia ensina honra incondicional e submissão às autoridades. Ela não ensina obediência incondicional às autoridades. Um bom exemplo disso é Nabucodonosor. Lembram que Nabucodonosor fez uma estátua de ouro? Lembram disso? Ele disse, toda vez que a música tocar, o que vocês fazem? Vocês se curvam e vocês adoram essa estátua, correto? Estão acompanhando? Bem, isso viola o segundo mandamento. A única vez em que Deus diz para não obedecer uma autoridade é a única vez, repita, a única vez, é quando a autoridade te diz para desobedecer a esse livro. Estão comigo? É quando não obedecemos a uma autoridade, mas nosso coração ainda está submisso e ainda honramos como autoridade. Bem, então isso violava o segundo mandamento, e quando a música tocou, Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvaram, e quando o rei ouviu sobre isso, ele ficou furioso. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram levados ao rei Nabucodonosor, e ele estava com muita raiva. Sadraque, Mesaque e Abdenego olharam para ele e disseram, Vossa Alteza, 2 vezes na Nova Tradução Viva, não podemos e não iremos obedecer o seu comando para pecarmos. Agora notaram que eles dizem Vossa Alteza? Dizer Vossa Alteza para ele era tratá-lo com a maior deferência, honra e respeito. Ainda estavam submissos à posição de autoridade dele, mas não obedeceram à sua ordem para pecarem. Como resultado, foram lançados na fornalha de fogo, quantos lembram? E sabe o que aconteceu naquela fornalha? As cordas se queimaram e eles andaram com o Filho de Deus. Bem, Nabucodonosor disse como um filho de Deus, eu acredito que era um anjo enorme. Então Nabucodonosor mandou tirá-los, e quando tiraram, eles nem tinham cheiro de fogo, estavam limpos, mas as suas amarras foram queimadas pelo fogo. O quão impressionante é isso? E então sabe o que a Bíblia diz? Estão prontos? Diz em Daniel capítulo 3, verso 30, Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Veja, eles não obedeceram o comando para pecar, mas eles o honraram. Ele era um rei piedoso, não comendo capim como um boi e criando ídolos. Mas eles o honraram, e o que aconteceu? Receberam a recompensa completa, foram promovidos. Isso pode não acontecer com o seu chefe e você ser promovido, eu vou falar disso, das autoridades civis e sociais. Mas vocês estão tendo o entendimento de que Deus é aquele que estabelece autoridades. Deixa eu terminar dizendo isso. Se você realmente é nascido de novo, então você já conhece a Deus, e se você o conhece, você conhece a autoridade dele, porque Deus e a sua autoridade são inseparáveis. Me mostre alguém que não respeita a autoridade, que não honra a autoridade, e eu te mostrarei alguém que realmente não nasceu de novo. Você diz, John, como você sabe? Jesus disse que se conhece pelos frutos. Qualquer um que não tem respeito pela autoridade, que não honra a autoridade, é alguém que não nasceu de novo. Veja Davi teve um líder muito mau, que a propósito Deus pôs sobre ele, mas Davi o honrou, mesmo depois de Deus julgar Saul, Davi o honrou. E quer ouvir sobre a recompensa de Davi? Quer ouvir a recompensa de Davi? Ouçam isso. Deus disse em Salmos 89, ouça, Davi não o tocou, mesmo quando seu servo disse para matá-lo, mesmo quando o encorajavam a matar seu rei, Davi não fez isso, ele viveu 14 anos em desertos. E finalmente, Deus julgou Saul. Quando Deus julga Saul, Davi sabe disso e canta uma canção de amor para Saul e Jonatas. Então ele honrou o homem mesmo depois de julgado. E quer ouvir o que Deus disse sobre Davi? Salmos 89, do 20 ao 24. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi, com quem a minha mão será estabelecida. Também o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da adversidade. Eu esmagarei diante dele seus adversários e ferirei os que o odeiam. Mas a minha fidelidade e a minha misericórdia serão com ele. Uma vez jurei pela minha santidade, eu não mentirei para Davi. A sua posteridade vai durar para sempre e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no céu. Eu diria que essa é uma recompensa muito boa. Tudo porque ele honrou a Deus, honrando a quem Deus ungiu como seu líder. Porque ele honrou a sua autoridade, que era uma autoridade corrompida. A sua autoridade foi instituída por Deus, mas ele não sabe. Eu ouço alguns pregadores dizendo, Saul foi a escolha do povo, Davi foi a escolha de Deus. Isso é bobagem. Porque Deus disse em 1 Samuel 15, eu coloquei Saul como rei. Deus instituiu Saul.
Mas Davi honrou a esse homem por 14 anos, mesmo depois que ele foi julgado. E Deus disse: aqui está sua recompensa, garoto, porque honrando Saul, na verdade, você me honrou. Você recebeu algo hoje à noite? Você tirou algo disso? Certo, vamos aplaudir ao Senhor. Vejo você na próxima sessão.